Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Abaixo. Capítulo de número 1, verso 13. Segure, por favor. Vamos ler o texto sagrado. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 13. Minha versão é Almeida Revista Atualizada. Diz assim um texto bíblico: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vós está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Tome seu assento. Por favor, me dê sua atenção. Evite conversar, não levante para ir no banheiro e vamos ouvir a voz de Deus. O teclado bem baixinho, deixa Deus te usar, meu amigo, meu filho, me ajuda aí. Queridos, o tema, eu confesso que é um tema muito propício. E quando o tema santidade foi proposto, não tem uma maneira melhor do que começar 2025 sendo santo cada vez mais na presença do Senhor. É interessante que quando você vai pesquisar sobre esse tema, e na pesquisa que fiz para trazer essa palavra aos irmãos nessa noite, fui ler algumas teologias sistemáticas, alguns comentários de estudiosos, e eles vão dizer com ênfase que a doutrina da santidade, que está dentro da soteriologia, a doutrina da salvação, é uma doutrina que está esquecida nos púlpitos, nos seminários, nas escolas teológicas e nas igrejas. Eles chamam de teoria esquecida ou teologia esquecida. Por quê? Muito pouco se ouve falar sobre santificação. Devido também à complexidade desse assunto, quando você pega 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, e vai tentar fazer uma sistemática sobre santificação ou santidade, eu acho que é a pilha, ou santificação ou santidade, você vai observar que é complexo entender, porque tem passagens bíblicas que você lê e você percebe claramente que a santificação quem está gerando no homem é Deus. Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13 é prova disso. Porém, em outros momentos, você analisando santificação, você vai observar em textos bíblicos, de forma explícita, que a santidade, ela é uma resposta, ela é uma obra do homem. Porém, em outros momentos, você vai observar que é uma via de mão dupla, Deus fazendo sua parte e o homem cooperando. Quando os estudiosos foram catalogar santidade, a palavra santidade no hebraico vem de kadosh ou kodesh. Essa palavra significa, um dos conceitos é exclusividade, separação, consagração. O primeiro termo foi colocado na lei cerimonial, para que tudo aquilo que fosse tocado de forma impura, o homem que tocasse em algo morto, em fluxo de sangue ou sêmen, ou alguma pessoa com algum tipo de doença de pele, aquela pessoa ela ficaria impura de forma cerimonial, litúrgica, e não poderia comparecer diante de Deus. Perceba e preste atenção nesse conceito, que ele é a chave do que eu quero falar aqui nessa noite. Porém, de forma ordinária, o sentido da palavra no Novo Testamento, que é a palavra ágios, que significa basicamente a mesma coisa, ela vai ser usada para um objeto, uma pessoa, um culto, um local, e dessa forma aquilo que foi consagrado é de uso exclusivo do Senhor. O melhor exemplo disso são os utensílios do tabernáculo, que receberam o óleo da unção para serem separados para o serviço. Só que quando teólogos vão falar sobre santidade, eles vão dizer que a santificação ou a santidade, ela é uma parte da salvação que o homem tem uma cooperação. Por quê? Porque antes da santidade,
Teólogos reformados fizeram uma lista chamada em latim Ordem Salutis, ordem de salvação. E essa ordem tem a escolha, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança dos santos, a morte e a glorificação. E segundo a teologia reformada, e boa parte também de alguns teólogos pentecostais que divergem em alguns pontos, eles vão dizer que para acontecer a salvação na sua vida, esses 10 pontos eles precisam acontecer em você. Só que até o processo da santidade, Gruden, grande teólogo americano, doutor em Novo Testamento, é muito oportuno quando diz, pastor Adalberto, que a santidade, ela é a continuação da regeneração. Por quê? Porque quando Deus nos regenera, Ele nos livrou do poder do pecado e não da presença do pecado. E apesar de você já ser regenerado, já ser convertido, tem alguém crente aí, irmão? O pecado ainda tem força, não de ser o teu senhor, mas você ainda peca. Eu pego e parafraseo uma frase de Lutero que escreveu no século XVI, que é muito oportuna para nós, e vai dizer que quando a graça te alcança, que quando a regeneração te alcança, e você se converte, a corrente do pecado, ela é quebrada, e você recebe uma outra corrente. Deixa eu te explicar, no mundo espiritual, não tem campo neutro, ou você vai ser preso pelo diabo, ou você vai ser preso pela verdade. Vou repetir para que haja temor no arraial. No mundo espiritual não tem campo neutro. Ou você vai ter uma corrente do diabo, do pecado, da sua natureza caída, ou você vai ter uma corrente da graça, da salvação. Olha para o teu irmão, por favor, com todo carinho e respeito, olhe para ele. Estou esperando você olhar, eu sei que você é educado. Olhe para ele e diga assim: qual é a corrente que te prende? Agora olha que coisa interessante, pastor Adalberto. Antes da regeneração, e um ponto muito interessante a se falar, é que teólogos dizem que o chamado é Deus indo atrás de ti, ou da tua visão, dependendo da tua visão, ou é tu indo atrás de Deus. Só que a regeneração, repita, diga regeneração, ela é um ato de Deus que o homem não contribui em nada. A justificação de tal forma, você não colocou nem uma gota de sangue no Calvário. E a conversão, ela vem junto com fé e arrependimento. E tanto regeneração, quanto justificação, quanto conversão, nós não fizemos absolutamente nada. Vou refrescar sua memória. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, diz: e Ele nos vivificou, estando nós mortos. A palavra mortos nesse texto é a palavra grega necros, da onde vem a nossa palavra necrotério. Paulo está dando estimativas, conceitos que nós somos diante de Deus caídos de forma carnal e de forma espiritual. Só que quando chega no verso 8 e verso 9, ele diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. Levante a sua mão, por favor, para receber essa palavra. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui nasceu um grande conceito, que foi a briga da igreja católica e da igreja protestante. Por quê? Porque a igreja católica formulou a sua teologia toda na carta de Tiago, dizendo que de forma sinergista, eu cooperando com Deus, eu preciso de obras para me salvar. Só que na visão bíblica saudável, a salvação é uma mão que começa em Deus e termina em Deus. Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 2 ao 14, você vai ouvir Bíblia, ele diz: olha, aquele que começou a boa obra. Se a salvação dependesse de nós, era sal, estávamos todos lascados, desculpa a palavra chula, mas aquele que te chamou, aleluia. Agora escute, só que quando a regeneração acontece, era como se fosse assim, ó. Antes de Deus abrir os teus olhos, antes de Deus tirar a escama e começar o processo de santificação, eu descobri algo tremendo. Eu só falo se você dá glória. Eu descobri que um ímpio, ele não pode começar o processo de santidade. Por quê? Porque o processo de santidade é só para quem é crente, é só para quem é salvo, é só para quem é convertido, é só para quem é regenerado. Deus nunca vai santificar um ímpio. Deus nunca vai começar um processo de santificação no ímpio. O processo de santificação é a forma gradativa que você vai crescendo de glória em glória, de louvor em louvor, de ensino em ensino, para aperfeiçoamento. Escute, no século XVIII,
Wesley apareceu no cenário bíblico, e como ele foi um grande ganhador de alma, nós temos raízes wesleyanas, pentecostais. Wesley começou a ensinar então a famosa santificação plena, e daí nasceu a doutrina do perfeccionismo. O perfeccionismo ensina, abre aspas, que aqui nessa terra ainda nós poderíamos alcançar o status de santos ou de santificação plena. Só que quando você olha textos, como que textos, pastor? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 46, Provérbios, capítulo 20, verso 9, Tiago, capítulo 3, dá glória para ajudar o pregador, irmão. Capítulo 3, verso 2, primeira carta de João 1:8. Você vai observar que esses textos mostram que Deus nos livrou do poder do pecado, não da presença dele. Escuta, você ainda continua pecando, só que agora olha como funciona. Deixa eu ilustrar para ti. Funciona assim, ó. Antes da regeneração e do processo de santidade começar, o diabo falava: trai, tu traía; cheira, tu cheirava; bebe, tu bebia; adultera, tu adulterava. Segura. Por quê? Porque ele era o teu Senhor. Só que agora, vou melhorar. Agora que o teu Senhor é outro, levanta a tua mão, meu filho, que isso é melhor que carro e casa nova. Ele fala: rouba, não rouba; vai, não vou; cheira, não cheiro; bebe, não bebo; rouba, não roubo; mente, não mente. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é uma coisa maravilhosa? Nós não estamos aqui hoje, nessa noite, nessa vigília, porque o nosso olho é verde, porque temos parente influente. Nós não estamos aqui por causa do diploma de teologia. Nós estamos aqui porque onde abundou o pecado. Quer ver uma coisa? Escuta isso aqui que eu vou te falar. Quando o doutor Augusto Cury foi estudar de forma psicológica, dentro da psiquiatria, a natureza de Cristo, ele dando uma entrevista, viralizou, ele tomando café com a Ana Maria Braga, ele disse para ela que ele era um homem que era considerado um dos maiores ateus de todos os tempos. E ela disse para ele: por que essa mudança? O que o senhor é agora? Ele disse: eu, o leitor mais lido do século, eu virei cristão. Ele falou: por quê? Porque eu fui estudar a mente de Cristo. E quando ele foi de forma científica, psicológica, pegar a natureza de todos os discípulos, Pedro, Mateus, João, Tiago, os 12, ele disse, eram duas as respostas, eram duas as conclusões. Pergunte qual? Ou Jesus era um louco, ou ele era Deus. Pergunte para mim por quê? Porque ele falou, cientificamente, era impossível a equipe de Jesus dar certo. Segura, que tu vai dar glória. Escute, pastor Adalberto, quando Jesus chegou em Jerusalém, isso, irmão, dá glória que o pregador fica mais à vontade. Quando Jesus chegou em Jerusalém, estava toda aquela expectativa. Chegou o Messias e pensavam o quê? Olha a lógica. Ele vai para Jerusalém, capital, vai lá no Sinédrio, vai escolher os melhores doutores, os melhores rabis, os melhores escribas, os melhores saduceus, os melhores fariseus. Vai começar uma equipe top de trabalho e vai bombar aqui em Jerusalém. Só que ele vai para o interior e fala assim: bora ladrão. Se tu se bate, bora pescador, bora cobrador de imposto, bora mentiroso, bora ladrão. Agora olha que coisa perfeita. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra para você. E ele pegou gente bruta, gente mentirosa, gente que estava no lamaçal do pecado, que estava com a corrente do pecado, e disse: a partir de hoje começa uma jornada. Que jornada? Santificai-vos e sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Agora olha que coisa interessante. O Dr. Millard Erickson diz que a santificação é a continuação do que foi iniciado na regeneração. É a aplicação do Espírito que realiza na vida do crente a obra consumada por Jesus Cristo. E existem alguns sentidos da justificação. Por exemplo, por outro lado, santidade, ela é característica de algo que você santifica. Só que no sentido contrário, santidade é estar separado, exclusivo, pronto para Deus. E existem estágios. Que estágios? Escute. Uma pessoa salva, ela ainda peca.
Porque Deus nos livrou do poder, não da presença. Da presença do pecado, só seremos libertos no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, quando os mortos ressuscitarão e quem está vivo vai ser transformado. Até lá nós vamos crescendo de glória em glória. Escute, Dr. Martin Lloyd Jones, grande pregador inglês, diz que esse processo, quando você vai, você não consegue ir numa linha reta. Pergunte por quê? Porque esse processo de santidade é assim, ó. Hoje tu deu um passo, mas amanhã tu pode regredir. Hoje tu deu um passo, hoje tu foi para frente, mas amanhã acontece uma circunstância e tu dá uma regredida. É normal, hoje tu está bem, hoje tu está na luta. Só que escute, há uma palavra profética de Jesus em João 10, 27 e 28. Jesus, o maior de todos os profetas, disse para as ovelhas, e aqui está cheio de ovelha dele. Ele disse assim, ó: eu conheço as minhas ovelhas. Segure. Ele disse, elas nunca hão de perecer. Meu Deus, eu lhes darei vida eterna. E segura, e ninguém arrebatará elas da minha mão. Aleluia. Hoje nós estávamos dando uma volta no carro com o pastor Kelvin, eu e o Joelson. Nós passamos num lugar e ele querendo meter medo em mim, pensando que eu não sou marajoara também. Meu irmão, eu conheço o Marajó, viu? Eu ando por aqui. Aí ele olhou e disse assim, pastor, aqui tem a maior bruxa do Marajó. Eu falei, tu não leu, meu filho, o que Paulo escreveu lá em Colossenses, que ele está acima de todo o principado, de toda a potestade. Aí, e o que eu quero falar para você, que a santificação, ela só é permitida, ela só está acessível por causa de Cristo. Porque escute, a santidade, ela é ativa e passiva. Deixa eu te explicar. Por que ela é passiva? Porque você não procura ser santo. Deus te chama para ser santo. E por que ela é ativa? Porque diferente da justificação e da regeneração, que tu não faz nada, nela tu coopera. Alguém pensa que Deus vai fazer você ficar santo e acabou. Não. Deus não pode ler a Bíblia por ti. Deus não pode congregar por ti. Deus não pode trazer na marra para o culto de ensino. Deus não pode orar por ti. Olha para o teu irmão, por favor, rápido, meu irmão. Olha para ele e diz assim, o acesso está livre. Diga assim, a corrente já foi tirada do teu pé. Diga para ele agora, larga esse WhatsApp, esse Instagram e faz a tua parte. Quer ver uma coisa? Olhe para mim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, falando que não deve, fazendo o que não deve, ouvindo o que não deve, conversando o que não deve, se metendo na vida dos outros. Não leu a Bíblia, não orou, não discipulou. Aí chega na vigília, Deus me enche de quê? Aí a culpa é do pastor que veio do 40 horas. Não, Paulo disse assim, ó, um chegava com língua estranha, outro com profecia, outro com cântico. Olha para o teu irmão e fala, com que tu chegou? Se chegou com glória, rasga um aí, meu irmão. Aleluia. Agora escute uma coisa, nós sabemos que a santidade ela nunca vai cooperar, ela nunca vai se completar nessa vida. E quando a gente olha, ela é uma obra da Trindade. Qual é o papel de Deus? O papel de Deus na santidade é nos disciplinar como filho. Ele vai causar em nós e vai nos dar poder para realizar. O papel de Cristo na santidade foi que Ele permitiu que essa santificação tivesse e chegasse o acesso a nós. E o papel do Espírito na santidade é colocar dentro de nós, atuar dentro de nós, nos santificar. Diga assim comigo, por favor, fale assim, frutos do Espírito. Pastor Adalberto, olhe isso. Em Gálatas 5, 19 e 21 até o 22, quando Paulo fala de frutos do Espírito e obras da carne, escute isso. O que tu acha melhor? Uma igreja de santos ou uma igreja de pessoas carnais? Eu vou falar e você presta atenção e me responde. Quem gosta de estar perto de gente mentirosa aqui, levante a mão. Quem gosta de estar perto de gente que compra e não paga, levante a mão. Quem gosta de estar gente... As pessoas que estão na carne, elas dividem a comunidade. Agora eu vou falar e tu dá glória. Quem gosta de estar perto de quem tem amor, benignidade, bondade, mansidão. Olha para o teu irmão, por favor, mais uma vez. Pregar é dialogar. E fala assim, é melhor andar com santo do que andar com quem está na carne. Diga assim, o santo agrega. O que está na carne destrói. O santo traz poder, traz vitória. O santo é diferente, o santo abençoa. E todo esse acesso ele está livre.
Sabe que é uma coisa interessante? Escute isso aqui. Quando você lê o Novo Testamento, preste atenção para mim. Quando você lê o Novo Testamento, você vai observar que não tem atalhos sugeridos para me crescer em santidade. Bora pintar a parede de preto. Pode estar preto, laranjado, branco, cor de brilho, se não tiver Bíblia. Meu irmão, a regra não pode ser mudada. É Atos 2,42, e cresciam na comunhão, no partir do pão, na doutrina e nas orações. Escuta, ora rapidinho. Avivamento de Esdras, Bíblia. Avivamento de Neemias, Bíblia no centro. Avivamento de Josias, Bíblia no centro. Avivamento de Moisés, Bíblia no centro. Avivamento de Lutero, Bíblia no centro. Avivamento de Spurgeon, Bíblia no centro. Avivamento de Wesley, Bíblia. Toda vez que a Bíblia teve no centro, a igreja foi santificada. Agora tem um povo aí querendo ajudar o Espírito Santo. Deixa eu te dar um conselho. O Espírito não perdeu o poder, ele não precisa da tua ajuda. Segura. O Espírito não precisa da tua ajuda, ele precisa da tua obediência. Meu Deus. Para uma obra que já foi concretizada, para uma obra que já tem acesso. E o que é que eu preciso, pastor? Posso falar? Só criar vergonha na tua cara. E parar de te comportar como bode e começar a viver. Outro dia uma ovelha chegou comigo, o pastor Adalberto falou assim: eu não gosto como o senhor me trata. Eu falei assim: te comporta como ovelha que eu te trato como ovelha. Tu é bode, eu te trato como bode. Quer tratamento de ovelha? Te comporta como ovelha. Quer tratamento de santo? Te comporta como santo. Como é que tu quer ser conhecido como santo se tu anda em carnalidade? Escute isso aqui. Rápido. Eu tenho algo ainda aqui forte para terminar com chave de ouro. Diga assim comigo: o paradoxo de Deus. Não, desculpe, diga assim: o paradoxo da santidade de Deus. Eu estou caminhando por fim, olhe para mim. No Antigo Testamento, quem se aproxima de Deus tem que ter uma cautela. Deixa eu te explicar. Moisés, sarça, Êxodo 3. Tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa é santo. Irmão, pastor Adalberto, Deus se preocupa tanto com o culto, que ele deixou um livro para o sacerdote aprender, chamado Levítico, onde dá todas as instruções. Malaquias fala de culto, Ageu fala de culto, Esdras fala de culto. Deus se preocupa tanto com o culto, que Êxodo 25 e 35, ele deu todas as normas das cortinas, das medidas do tabernáculo. Em nenhum momento ele perguntou para Moisés: o que tu acha? Ele falou: executa. Calma. Deus não permite que adultere o culto dele. E ele falou para o sacerdote assim: ó, eu vou deixar um livro. Tu vai ter que saber como eu quero o cordeiro, como tu vai cortar, como ele vai estar aqui, ele vai estar, como ele precisa estar. Tu vai saber todas as instruções. Agora olha o que eu vou te falar aqui. Sacerdote que não tem instrução, ele não santifica, ele mata. Porque tem muito rebanho doente. Porque o camarada, ao invés de olhar para o manual e santificar o povo, ele vem com filosofia dele e achismo para culto. E a minha filosofia não muda a vida de ninguém, mas esse livro aqui muda. Segura. E outra coisa, Deus não negocia valores. Os valores do mundo são relativos, os de Deus são absolutos. O que é verdade aqui no Brasil, é lá no Japão, é lá na América, é lá na Europa e não muda. Olha para cá. Uzá foi com uma boa intenção, colocou a mão na arca. Davi se entristeceu, só que ele sabia, como levita, que Deus não permitia que tocasse no utensílio. Logo eu entendo que me aproximar de Deus de forma ilegal e impura pode causar na minha morte. Segure. Quando os sacerdotes entravam no tabernáculo, eles tinham medo, porque a Shekinah poderia matá-los. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, lá no final. Só que escute isso aqui. O tempo vai passando, a revelação bíblica é progressiva, e de repente aparece um profeta chamado Isaías. Capítulo 6. Ele vê a santidade de Deus, abre a boca e diz assim: obreiros, morri.
Sou um homem de lábios impuros. Aí Deus fala assim: anjo, esse era de Sori, do fogo, da glória, irmão, pelo amor de Deus. Pega uma tenaz, vai lá. O anjo vem. Da glória que está vindo o anjo, meu irmão, pelo amor de Deus. Segura, bate na boca do profeta e fala assim: olha, tu está purificado. Logo eu entendo biblicamente, escute isso, que a santidade de Deus tem 2 pontos. Ela mata, mas ela purifica. Calma. Capítulo 47 de Ezequiel. Estou caminhando para o fim. Ezequiel tem uma visão. Na visão, o templo está estendido. Pastor Adalberto. E de dentro do templo sai uma água. De dentro do templo sai o quê? Sai o quê? Aí na visão, ele vê uma água saindo. De repente ela vira um riacho. De repente ela vira um rio. E de repente ela estava vivificando por onde ela passa, até desembocar no Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, que é impuro, se torna impuro. Agora preste atenção nisso aqui, que se tu não der glória, nunca mais eu volto. Olha para cá. Tu não precisa entrar. Ah, pastor, eu estou impuro. A glória de Deus, ela está dentro do templo. E ela sai daqui para purificar o que está lá fora. Meu Deus. Povo inteligente. Como assim? Nós vamos sair daqui tão cheio de Deus. Como é a Assembleia? Se fosse Batista eu não podia pular, mas a Assembleia eu vou pular. Nós vamos sair tão cheio de Deus que aonde a gente passar, quem está em... Levante a sua mão e pega isso, pelo amor de Deus, que é melhor do que carro e do que casa nova. Deus está fazendo uma fonte jorrar dentro da Assembleia de Deus de Sori. Onde tu passar, vai quem está impuro vai ficar santo, vai ser curado, vai ser cheio, porque aqui tem uma fonte. Eu deixei a cereja para o final. Deixa eu tomar uma água. Só falo se tu dá glória. Só falo se tu dá glória. A gente não sabia quem era a brasa, em quem se cumpria a profecia de Ezequiel. Até apareceu um homem chamado Jesus. Segura. Olha para mim. No Antigo Testamento, pastor Adalberto, quem toca impuro, fica impuro. Mas no Novo, quem toca em Cristo. Meu Jesus, tu está segurando glória ou não é possível? No Antigo, tocou em morto, ficou impuro. Tocou em sêmen, ficou impuro. Tocou em sangue, ficou impuro. Tocou em quem tem lepra. Só que Jesus vai passando e uma mulher impura toca nele. Assim diz o Senhor: não foi nós que nos purificamos. Levante a sua mão, aleluia. A santidade que é Cristo pegou nós, os mais impuros de todos, e disse assim: a partir do momento que vocês tocarem em mim, tudo que é impuro ficará puro e santificado. Se tu já tocou nele, sai daqui e jorra em Sori. Ele tocou no morto, o morto levantou e ficou puro. Ele tocou na mulher do fluxo, ela levantou e ficou pura. Ele tocou no leproso, ele leva. Tudo que ele toca fica puro. Fique de pé em nome de Jesus. Dó maior. Quero que você dê um abraço nesse irmão aí e diga assim para ele: Deus te entregou a santidade. Ô glória. Escuta, nós aprendemos que a santidade sai de dentro do templo. Então está saindo um monte de santo aqui dessa noite. Meu Deus, Jesus amado. Você pode levantar a mão direita comigo. Mestre, o